Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos fazer uma questão interessante, até. É interessante. E eu acho que vai ser mais interessante ainda pelo fato de que eu vou ter que dublar o que vai estar acontecendo ali. Nice. Mas se você acompanha as minhas lives, sabe que eu não tenho problema nenhum em dublar e fazer vozes, tá? Então, vamos lá, a gente vai para a questão número 125 do caderno amarelo do ano de 2020. Então, pega esse material de estudos e vamos resolver a questão. E aqui está a questão. Ela é um quadrinho, né, do Garfield. Inclusive, se você não conhece essa versão do Garfield, é a versão mais antiga dele, tá? É o Garfield bochechudo. Então, vamos lá, né? Vamos dublar a tirinha. Garfield passa aqui andando, né? Vê as pernas ali do John. Acredito que seja o John, né? Ele vai, se esfrega, ronrona. Pareceu o Kiko agora, eu sei. Eu odeio eletricidade estática. Sai todo arrepiado. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Bom, agora é uma questão realmente da gente analisar o que está acontecendo aqui. Acontece o seguinte. Ele até fala, né? Odeio eletricidade estática. Ele já especifica pra gente que tipo de conhecimento a gente tem que trabalhar aqui. A gente tá falando justamente da eletrostática. Tá? Que é justamente o ramo da física que a gente utiliza para cargas em repouso, ok? Ou seja, você não está falando ali de correntes elétricas, você está falando de interações entre cargas elétricas em repouso. Ok, beleza. E aí, olha só, como funciona a eletricidade estática? A eletricidade estática acontece quando você tem um excesso de cargas em um determinado condutor, fazendo com que ele fique carregado ou positivamente ou negativamente. Tanto um excesso quanto uma falta, tá? A gente vai especificar isso direitinho. O que acontece? Quando nós falamos de transferência de carga, as transferências de carga só acontecem quando você perde ou ganha elétrons. Geralmente tem aquele lance, o corpo ele ficou eletrizado positivamente, então quer dizer que ele recebeu próton? Não. Vamos lembrar como é que funciona um átomo. Um átomo ele possui um núcleo e ele possui uma eletrosfera. O núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons. E são coisas grandes dentro do átomo. Maior parte da massa do átomo está centrada no núcleo. Tá? A maior parte da massa do átomo é o núcleo. Uma pequena porcentagem, muito pequena mesmo, tá? É a parte da eletrosfera, ou seja, são os elétrons. Para você ter uma ideia, a diferença aí. Tá? Então, você ganhar ou perder prótons não é uma coisa que você faz apenas esfregando uma coisa na outra. Tá? Então, quando um objeto ele fica carregado positivamente, não quer dizer que ele ganhou prótons. Não. Significa que ele perdeu elétrons. Porque um átomo, para ele estar estável, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Tá? Você tem que ter esse equilíbrio. Se você tem 5 prótons, você tem que ter 5 elétrons. Se você tem 6 prótons, você tem que ter 6 elétrons. E assim por diante. Se você tem um elétron a mais, esse átomo fica instável. E aí nós temos uma situação na qual ele está carregado negativamente. Por quê? Porque você tem um desequilíbrio aí. Você tem uma carga negativa a mais do que a quantidade que deveria estar nesse átomo. Ok. E no caso positivo, é caso você perca um elétron. Se um átomo perde um elétron, ele fica carregado positivamente. Por quê? Porque ele vai ter mais prótons do que elétrons, ou seja, vai ter mais cargas positivas do que negativas. Então é assim que funciona o processo de eletrização. E aí a gente tem vários processos de eletrização, né? Uma delas é por atrito, que é o caso aqui do Garfield, né? O pelo dele, ele atrita na calça do John, né? E fica eletrizado. E aí a gente vai analisar exatamente as alternativas. A primeira alternativa fala o seguinte: o motivo da eletrização
por atrito ocorre por conta da troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Não, você não troca átomo. Trocar átomo significa trocar matéria, tá? Perder matéria ou ganhar matéria. Não é assim que funciona. Você não perde matéria, tá? Pelo menos não significativamente como perder um átomo inteiro, ok? Letra B. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Acabei de falar isso, não faz sentido. Você não perde prótons, tá? Letra C. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Cara, criar matéria do nada. Essa aqui é a mais absurda que tem aqui, tá? Matéria não se cria. Letra D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Como é que funciona o processo de eletrização por atrito. Você troca elétrons. Você cede elétrons ou ganha elétrons, né? E por que fica arrepiado, sensei? É porque quando você tem uma quantidade de cargas iguais nos pelos... Aqui, vamos supor o seguinte. Vamos supor que o Garfield originalmente ele tá zerado, tá? Ele tá com carga nula. Ou seja, mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. E a calça do John também. E aí o que acontece? Quando o Garfield se esfrega, ele acaba perdendo elétrons. Nisso que o Garfield perde elétrons, a calça do John começa a ficar carregada negativamente, tá? Enquanto o pelo do Garfield começa a ficar carregado positivamente, ok? E aí o que acontece? Esse fato das pelo do Garfield ficar carregado positivamente vai fazer com que as pontas dos fios do pelo dele você vai ter uma maior concentração de cargas, ou seja, você vai ter esse excesso, né, de cargas situado justamente, ou a falta de cargas, né, situado nas pontas dos fios. E aí essas pontas de fios vão acabar repelindo entre si, se lembra? Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então o que vai acontecer aqui é que como vai ter todas as cargas iguais, né, os átomos já não vão estar mais todos zerados, vão estar todos com polaridade, isso vai fazer com que as pontas dos fios se repilam, tá? Então, de fato, a resposta certa aqui é a letra D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. E a letra E, repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos dos gatos. E realmente não faz sentido, né? Repulsão das partículas elétricas da calça e do pelo dos gatos. Os pelos do gato. Não, a eletrização não se deve a isso. Até porque, como eu disse, tanto a calça quanto os pelos do Garfield originalmente estão neutros. Então, resposta certa, letra D de dado. E é isso, essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha tirado a sua dúvida, espero que tenha gostado. Se sim, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um canto especial para você conversar comigo sobre física, dessa questão ou de outros problemas de física em geral, tá? O link vai estar na descrição. Tamo junto e Inter!